Bom dia, gente. Nós estamos aqui hoje para falar de saúde. Estamos com um especialista no assunto, Dr. Rodrigo Sardenberg, médico, especialista naquela cirurgia que foi tão falada e tão comentada aqui em Brasília por esses últimos dias, aquela cirurgia do marca-passo, da implantação do marca-passo diafragmático, que atendeu a muito custo por conta da ausência do Estado ou da omissão do Estado, o garoto Lucas. Doutor Rodrigo, bom dia, obrigado nos honra a sua presença aqui. Queria falar um pouquinho a respeito dessa cirurgia. Que o senhor explicasse um pouquinho em uma linguagem, se for preciso, uma linguagem mais simples, para o nosso internauta. O que é a cirurgia e por que ela é necessária? Bom dia a você, muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os telespectadores. A cirurgia do Lucas, ela consiste basicamente na implantação de um aparelhinho que chama marca-passo diafragmático. Esse aparelho é colocado nos nervos que estimulam o músculo da respiração a funcionar, que é o músculo diafragmático. Então foi implantado um eletrodo, um fiozinho de cada lado, isso é o componente interno do marca-passo diafragmático, e fora do tórax do paciente nós implantamos as duas anteninhas que vão no radiotransmissor. Então o estímulo do radiotransmissor corre pelas antenas, atravessa a pele do paciente, estimula o fiozinho, que estimula o nervo que faz o músculo contrair. Ou seja, uma respiração praticamente como a nossa, que ele não tinha. Hoje o quadro do Lucas, a exemplo de outros quadros de crianças e adultos também, que foram operados pelo senhor, implantados com marca-passo, como é que era a qualidade de vida deles antes? Como é que eles sobreviviam? Bom, como todos os outros pacientes, né? O Lucas ele fica preso a uma cama, ligado a um respirador que pesa aproximadamente 100 quilos, o que deixa ele completamente limitado em termos de qualidade de vida. Então é um garoto que não teve convívio com outras crianças, que não teve oportunidade de ir para a escola, não tem vida social e, pior de tudo, a chance de infecções respiratórias, as chamadas pneumonias, são muito frequentes nesses pacientes. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós temos mais 2 casos que já foram identificados, que é o caso do menino Pedro Vitor, não é isso? João Vitor, me perdoe, e o caso da Maria Isabel. O que é que difere do caso dessas 2 crianças, do caso do Lucas? A única semelhança entre eles é que todos eles não respiram sozinho. No entanto, a doença é diferente. O João Vitor e a Maria Isabel têm uma doença rara chamada síndrome de Ondini ou doença de Ondini, que significa o quê? Que durante o sono eles não têm o estímulo respiratório, chamado piloto automático para respirar, porque nós não respiramos conscientemente durante o sono. São pacientes bons candidatos, portanto eles têm todas as funções vitais normais, né? Andam, falam, comem, brincam, mas ficam limitados ao respirador, com traqueostomia. Engraçado, eu vi o vídeo, foi nos apresentado do garoto, uma filmagem do garoto João Vitor, e dá dó, porque o garoto ele vive numa coleira de um tubo de 30 metros, onde o garoto é extremamente ativo e está vivendo uma situação que não precisava estar vivendo, né? Se o Estado conseguir ou conceder a implantação do marca-passo. E quais são os outros candidatos que estão aptos, doutor, a receber esse marca-passo diafragmático? Os candidatos ideais... Qual o perfil? O perfil do candidato ideal é aquele candidato que tem a anatomia do diafragma e a anatomia do nervo íntegras, assim como a função de ambos também. Por quê? Porque o marca-passo diafragmático ele estimula o músculo a funcionar. Então o músculo tem que estar íntegro, assim como o nervo frênico também dos 2 lados. Então são situações aqui no nosso país muito comuns, são os tetraplégicos por acidente automobilístico. Quer dizer que não precisa ser criança? Não, qualquer faixa etária. O paciente mais idoso no mundo tinha 85 anos quando foi implantado por um derrame cerebral, que afetou o tronco respiratório no cérebro. São os tetraplégicos por acidente. Aqui no nosso país nós temos aí talvez incontáveis pacientes associados a esse tipo de enfermidade, que lesam a coluna cervical e afetam, portanto, a transmissão do estímulo respiratório
do cérebro para a medula e daí para o nervo e para o músculo, assim por diante. Os pacientes com as doenças de Ondini, que no Brasil nós temos um número aproximado de 1.000 crianças, essa é uma estimativa não oficial, pode ser mais, pode ser menos, porque os médicos desconhecem essa enfermidade, e outros casos especiais, como é o caso do Lucas, que tiveram uma falta de oxigenação durante o parto, a chamada hipóxia neonatal. Infelizmente a gente vivenciou o drama do pai do Lucas aqui, que brigou, que é um campeão, é um herói, é um pai exemplo desse ano, pelo menos para mim, que se dedicou ao máximo e foi buscar a solução através da justiça. Eu pergunto uma coisa, senhor. O Estado alegava sempre que esses marca-passos são caríssimos. O que significa caríssimo por uma vida? Em primeiro lugar, não existe isso, né? Mas o que é caríssimo, doutor? Qual o preço desse, o custo e a relação do custo-benefício, se é que a gente pode dizer que alegar esse tipo de expressão? Mas qual seria? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer como médico que eu acho que a vida de uma pessoa não tem preço, né? Então não dá para a gente associar preço de dispositivo médico, aparelho, qualquer que seja, importado ou não, à vida de uma pessoa. Eu acho que não dá para fazer esse tipo de comparação. Então acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar bem clara. O segundo ponto é que, infelizmente, as pessoas no nosso país não fazem a conta como ela deveria ter sido feita. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, já sabe-se que a estimativa de economia por paciente por mês gira em torno de $20.000 com o marca-passo diafragmático. O que quer dizer isso aí? O paciente que põe o marca-passo diafragmático, ele pode sair do hospital em primeiro lugar. Ele desocupa o leito para uma possível pessoa que está precisando daquele leito, muitas vezes em UTI. A internação em UTI é caríssima. No entanto, tem as desvantagens também. Dentro de uma UTI, tem as bactérias mais resistentes, então a chance de infecção é cada vez maior. Quanto mais tempo a pessoa fica no respirador numa UTI, maior a chance de infecção. E assim por diante. Eu acho que ficar a pessoa ligada a um respirador dentro de uma UTI, mesmo que seja em casa, ela está presa de alguma forma. Então acho que o preço dos aparelhos não tem como a gente... não pagam a qualidade de vida que a pessoa pode ter perante a implantação de um aparelho desse. E sobretudo nem só a qualidade de vida do próprio paciente, mas como o senhor bem falou, os hospitais vão gastar energia com outros pacientes mais necessitados, né? Enfim, vai desocupar o leito, vai desocupar aquela estrutura que cerca aquele paciente que está carente, vive de respiração artificial. Enfim, só tem vantagens. Mas o senhor, a primeira cirurgia, o mais recente, não sei se foi a primeira, aconteceu de uma garota lá em Manaus, na Amazônia. De uma coisa, houve também toda essa discussão em torno do valor, de preço, esse imbróglio jurídico, ou os administradores lá entenderam que essa conta que o senhor faz aqui é uma conta certa? A paciente de Manaus, uma garota de 13 anos, um caso bastante emblemático para mim, uma menina que foi vítima de um ferimento por arma de fogo, uma bala perdida, né, na altura do pescoço, ficou tetraplégica por causa disso, foi abandonada na UTI. Isso reflete a vida de milhões de brasileiros, provavelmente, que estão aí numa condição parecida. E lá ela foi deixada pela família. A médica fez o contato comigo inicialmente. Eu fui até lá avaliar a paciente e, por conta do nível da lesão que ela teve na coluna cervical, ela tinha uma indicação boa para o marca-passo diafragmático. Ela foi operada mediante uma conversa bastante amistosa com os gestores de Manaus. Nós operamos essa paciente em 2 meses, depois da primeira avaliação. E hoje ela está 24 horas por dia fora do ventilador mecânico em programação de alta hospitalar. Que sucesso. Agora, voltando ao caso do Lucas, doutor, como é que está? Ele fez a cirurgia, foi implantado. Eu acho que a população precisa saber o resultado. Qual é o resultado prático hoje no Lucas? Olha, o Lucas está superando todas as expectativas. Como vocês sabem, ele ficou apenas 3 dias internado no hospital, teve uma evolução bastante satisfatória no pós-operatório imediato, não teve nenhum tipo de complicação, infecção, teve uma dor bastante controlável. Foi um garoto que realmente não deu trabalho nenhum no pós-operatório.
E ontem, antes de ontem, nós acionamos o marca-passo pela primeira vez. Fizemos os ajustes iniciais com o marca-passo, porque nós temos que fazer o ajuste para deixar um número bem condicionado ao músculo dele, com relação à força de contração do músculo. E ontem ele ficou 10 minutos fora da ventilação mecânica pela primeira vez em 11 anos. Então foi um dia muito alegre, um dia que me deixou bastante emocionado e deixou toda a equipe bastante feliz, e a família, então, não dá nem para comentar. A gente fica até emocionado de falar sobre isso. É um belo Natal para essa família que merece, um belo Natal para o Lucas, e a gente torce e espera que tanto a Maria Isabel quanto o João Vitor tenham essa boa notícia de que o Estado liberou os recursos necessários para a implantação desse equipamento. Eu também aqui só tenho a agradecer a sua presença aqui e dizer que o trabalho que o senhor faz é um trabalho belíssimo, magnífico, está se deslocando de São Paulo para todo o país para operar essas pessoas que são carentes, e o nosso espaço Guarda Notícia está aberto aqui para o Dr. Rodrigo Sardenberg. Todas essas famílias que têm e sofrem pela ausência do Estado nas suas vidas, isso é muito triste. Uma vida não tem preço, como bem disse o Dr. Rodrigo. Qualquer dinheiro é pouco para salvar uma vida. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença mais uma vez. E aqui eu queria que o senhor falasse 30 segundos, a esperança em época de Natal, todo mundo fica esperando uma mensagem positiva. Eu acho que apesar de tudo que nós falamos positivamente aqui, o senhor pode complementar, aí o tempo é seu, a câmera é sua. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, de divulgar o trabalho, porque grande parte da comunidade médica e gestores também da saúde em todo o Brasil não conhecem o procedimento. Eu tenho certeza, aliás, que os gestores daqui para frente vão colaborar e muito, porque a ideia aqui é somar. E sempre acreditei que o bem vence o mal. Então, deixo aqui para vocês um Feliz Natal, boas festas e muita saúde, acima de tudo, para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Bate-ponto encerra por aqui. Até uma próxima oportunidade.